Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Relações Internacionais em Minutos. Olha, para nossa análise de hoje, nós mergulhamos fundo numa pilha de artigos, relatórios e notas sobre a política externa americana. E uma coisa ficou assim claríssima. Ficou muito clara, né? Para entender o que está acontecendo agora de Caracas a Gaza, é preciso decifrar um conceito que não para de aparecer nos materiais. Exato. É uma espécie de chave mestra, um nome que os analistas criaram para dar um sentido a essa nova era. A Monroe Doctrine. E a nossa missão hoje é exatamente essa, né? Desvendar o que essa doutrina significa na prática, no mundo real. E é uma missão fascinante, porque a gente não está falando de teoria acadêmica, de livro. Não mesmo. A gente está falando de um manual de instruções geopolítico que está sendo aplicado agora, em tempo real. E as consequências já estão redesenhando o mapa do poder. Então a ideia é pegar essa Monroe Doctrine e ver como ela se manifesta nos conflitos, nas alianças e até nos ultimatos que a gente está vendo pelo mundo. Isso. Ação e reação. Bom, então vamos começar por aí. A maioria dos textos aponta que essa política externa privilegia o que a gente chama de poder duro, o hard power. Para quem não está tão familiarizado, a gente está falando do uso direto da força, sabe, militar, econômica, e menos daquela aposta na diplomacia, no consenso. E foi daí que nasceu esse rótulo, né? Esse nome curioso. Monroe Doctrine, que é uma fusão de Donald com a histórica doutrina Monroe. Mas o que tem de tão novo nisso? A doutrina Monroe já é bem antiga. Pois é, mas o que os analistas viram aqui não é só uma repetição da história. É tipo a doutrina Monroe com anabolizantes. Gostei da analogia. A ideia original, sabe, lá no século XIX era bem mais simples, né? Era basicamente manter as potências europeias fora do continente americano. Certo. Agora, a nova ideia é garantir que ninguém mais, seja a China, a Rússia ou, sei lá, até um cartel de drogas, sequer pense em jogar no que os Estados Unidos consideram seu quintal. Ah, então não é mais sobre defesa. De jeito nenhum. É sobre domínio hegemônico explícito, em todo o hemisfério ocidental. E como você disse, isso não é só discurso. Os materiais que a gente analisou estão cheios de exemplos práticos disso. Muitos. Sanções econômicas cada vez mais duras, a apreensão de navios petroleiros. Mas, de todas essas ações, qual foi aquela que realmente, chocou o sistema? Aquele momento em que o mundo parou e pensou, ok, as regras do jogo mudaram de verdade. Sem a menor sombra de dúvida. Foi a captura de Nicolás Maduro em janeiro de 2026. Sim. É preciso parar e pensar no que isso significa. Por décadas, a ideia de uma superpotência invadir um país para prender o chefe de Estado era coisa de filme de ação. Totalmente. E, de repente, virou notícia de jornal. Aquela barreira do impensável foi quebrada. Forças especiais americanas entraram em território venezuelano, capturaram o Maduro e o levaram para os Estados Unidos. Para responder por acusações de narcotráfico, né? Exatamente. Narcotráfico e tirania. É uma ginástica jurídica e tanto. Basicamente, o que Washington está dizendo é que a fronteira de um país soberano não importa se os Estados Unidos decidirem que um crime que viola as leis deles está acontecendo lá dentro. As implicações disso são gigantescas. E como eles justificaram uma ação tão radical assim? Olha, a defesa oficial, que é um ponto central em vários desses documentos, é de que os Estados Unidos não estavam em guerra com o Estado venezuelano, mas sim em um conflito armado contra os cartéis de drogas. Ah, entendi. E contra as redes criminosas que, segundo eles, operavam com a proteção do regime de Maduro. É uma tese, super controversa que muitos juristas internacionais classificam como violação flagrante da soberania. Mas que a Casa Branca defende. Defende com unhas e dentes. Imagino que a repercussão tenha sido extremamente polarizada. De um lado, os apoiadores devem ter visto isso como uma jogada de mestre, não? Exatamente. Para esse grupo, foi uma ação de choque estratégico. Foi vista como a única forma de desmantelar um regime que era considerado uma fonte de instabilidade regional e de crime organizado. E também como um recado. Um recado brutalmente claro para qualquer outro adversário na região. A mensagem foi:
Não existem mais linhas vermelhas que não possam ser cruzadas. E do outro lado da moeda, os críticos. Do outro lado, o alarme soou altíssimo. A crítica principal é que isso cria um precedente perigosíssimo. Claro. Se os Estados Unidos podem fazer isso, por que a China não poderia fazer o mesmo num país vizinho, ou a Rússia? O temor é que isso legitime a lei do mais forte e comece a desmontar, peça por peça, a ordem global. Que é baseada no respeito às fronteiras, à soberania. Exato. O que, no limite, poderia levar a um caos generalizado. Então a captura do Maduro não foi um fim em si mesma, foi também uma peça de dominó para pressionar outros atores na região. E isso me leva ao próximo ponto dos materiais: Cuba. Sim, e a conexão é direta, é imediata. Logo depois da operação na Venezuela, o governo americano emitiu um ultimato público a Cuba, sem nenhuma sutileza diplomática. Direto ao ponto. A mensagem foi basicamente: façam um acordo conosco ou preparem-se para consequências severas. A estratégia por trás disso é o que se chama de pressão máxima. E a principal arma de pressão, imagino, era a própria Venezuela. Era a alavanca perfeita. A ameaça principal era cortar o fornecimento de petróleo e outros recursos vitais que Cuba recebia da Venezuela, né? Com certeza. Com a mudança de poder em Caracas, Washington passava a ter o controle dessa torneira. Isso mostra como as ações são todas interligadas. A queda de um regime é usada como ferramenta para estrangular o outro. Cristalino. A mensagem é que os Estados Unidos não vão mais hesitar em usar todo o seu poder para isolar e asfixiar economicamente seus adversários no hemisfério. Ok, estamos mais ou menos na metade da nossa conversa e olha, queremos saber quem está com a gente até aqui. Isso. Se este conteúdo está fazendo sentido, está agregando valor, ajuda o nosso trabalho a chegar mais longe. É simples, deixa a palavra soberania aí nos comentários. Assim a gente sabe que a conversa tá boa e continua daqui. Contamos com esse apoio. Essa lógica de ação direta, de ignorar os canais tradicionais e impor a própria vontade, ela parece ter um método muito claro no quintal dos Estados Unidos, mas e num tabuleiro tão complicado como o Oriente Médio? Num vespeiro, né? Exato. Os materiais que a gente recebeu indicam que a mesma lógica, de forma até surpreendente, foi aplicada lá. Como isso aconteceu? Aconteceu no conflito entre Israel e Hamas em Gaza, e foi um dos capítulos mais observados dessa política externa. Em setembro de 2025, em vez de passar por aquela burocracia longa e muitas vezes ineficaz da ONU, Que se arrasta por anos. exato, a Casa Branca colocou na mesa um plano de paz próprio, detalhado, com 20 pontos. E o núcleo era muito direto: cessar fogo imediato em troca da libertação de todos os reféns. Uma abordagem sem intermediários. E pelo que os relatórios indicam, funcionou. Funcionou até certo ponto, mas foi decisivo. A proposta foi parcialmente aceita e, o mais importante, serviu de base para que as partes chegassem a um acordo. E o resultado prático? O resultado prático foi a assinatura de um cessar-fogo e a libertação efetiva dos reféns. Quebrou um ciclo de violência que parecia não ter mais fim. E aqui é onde fica realmente interessante. O sucesso dessa mediação é apresentado em muitos dos artigos como uma vitória do método Trump. Sim. Negociações diretas, incisivas, com todo o peso do poder americano por trás para forçar uma decisão. Sim, e o contraste com o método tradicional é gritante, né? Processos de paz mediados por organismos multilaterais podem levar anos se arrastando em comitês, resoluções. Que muitas vezes não levam a lugar nenhum. Exato. O que aconteceu em Gaza reforçou uma percepção, que aparece em várias análises, de que os Estados Unidos, quando decidem agir de forma assertiva e focada, ainda são o único ator global capaz de forçar uma solução em conflitos dessa magnitude. Então, em Gaza, a abordagem foi de mediação direta impositiva. Mas na Europa, com a guerra na Ucrânia, a conversa parece ter sido outra. Muito mais transacional, focada em dinheiro e responsabilidade, não foi? Completamente diferente. A postura em relação à Ucrânia, segundo os documentos, sempre foi a de buscar uma solução negociada que não prolongasse a guerra indefinidamente. E isso gera uma enorme ambiguidade. Ambígua em que sentido? No sentido de que os críticos, e há muitos nos artigos que a gente leu, argumentam que essa abordagem na prática fortalece a Rússia. Qual a lógica? A lógica deles é, se Moscou sabe que o apoio do Ocidente tem um prazo de validade, qual o incentivo para ceder uma negociação? É só esperar o tempo passar. Certo. E os apoiadores?
Já os apoiadores dessa política veem a coisa por um ângulo puramente pragmático. Dizem que é uma forma de evitar um conflito eterno que drena recursos americanos e europeus e força todo mundo a sentar na mesa de negociação. E essa visão pragmática se estende para a relação com os aliados europeus, principalmente naquela cobrança sobre os gastos com a OTAN? Essa cobrança é a expressão máxima da visão transacional de uma aliança. Não se trata de um ato de altruísmo pela segurança da Europa. Não é um favor. De jeito nenhum. A interpretação que emerge das fontes é que para essa administração, a OTAN serve antes de mais nada aos interesses americanos. Ponto. Portanto, os aliados têm obrigação de pagar sua parte justa do fardo. É uma lógica empresarial, de sócios num negócio. Exatamente. Aplicado a uma aliança militar. Se você não paga sua parte, não pode esperar os mesmos benefícios. É simples assim. E quando a gente acha que já entendeu a lógica, surge algo que, à primeira vista, soa quase como uma excentricidade. Uma piada que voltou à tona. A Groenlândia. A ideia de comprar a Groenlândia. A Dinamarca já disse não de forma categórica, mas a insistência americana continua. E os relatórios apontam que por trás disso existe um cálculo estratégico gelado. Exatamente. Não tem nada de excêntrico nisso. Na verdade, a Groenlândia se encaixa perfeitamente na Don Rui Doctrine de proteger interesses vitais de forma direta. Há duas razões estratégicas principais. Qual a primeira? A primeira é a segurança. A posição geográfica da Groenlândia no Ártico é absolutamente crucial. Ela domina as rotas mais curtas para mísseis intercontinentais entre a Rússia e a América do Norte. Uma posição de projeção de poder. Incomparável, numa região que está se tornando o novo tabuleiro da disputa entre as grandes potências. Ok, segurança. E a segunda razão? Recursos. A ilha tem uma riqueza gigantesca em minerais e, o mais importante, em terras raras. Que são a base da tecnologia moderna. De smartphones a mísseis guiados. Hoje, a China tem um quase monopólio sobre a produção desses materiais. Garantir o acesso a uma fonte alternativa é uma questão de segurança nacional de longo prazo. Entendi. Por isso a insistência, mesmo que cause um atrito com um aliado histórico como a Dinamarca. O interesse estratégico está acima da diplomacia tradicional. Essa é a lógica. E para fechar esse ciclo de ferramentas de poder, não podemos esquecer da arma econômica preferida, que aparece em praticamente todos os documentos que a gente leu, as tarifas. Elas são a contraparte econômica da intervenção militar. A lógica é exatamente a mesma, usar o poder americano para forçar o resultado desejado. E não é só contra a China. Não, de forma alguma. As tarifas são aplicadas também contra a União Europeia, contra outros parceiros. Elas não são só uma política comercial para proteger indústrias. Elas são uma arma. Uma arma para quê? Para forçar renegociações de acordos, para quebrar cadeias de suprimentos de rivais e, no geral, para moldar o comércio global em termos mais favoráveis aos Estados Unidos. Então, se a gente junta todas essas peças, Venezuela, Cuba, Gaza, OTAN, Groenlândia, tarifas, a imagem que se forma é bem clara, né? Fica muito nítida. É a aplicação direta, quase brutal, do poder americano em todas as suas formas, sem pedir licença ou desculpas. Uma abordagem que parece seguir aquela máxima do agir primeiro, justificar depois. E isso nos traz ao dilema central desta era que os materiais que a gente analisou deixam no ar. Que seria? Temos uma política que prioriza o interesse nacional americano de forma explícita, implacável, colocando esse interesse acima do consenso global, de tratados e das regras de instituições internacionais. É o realismo político em sua forma mais pura e turbinada. A questão que fica para o mundo, então, é se essa abordagem assertiva realmente reforça a segurança e os interesses americanos a longo prazo. Ou se, ao contrário, ao desafiar constantemente as normas, ela acaba por minar a própria ordem. A ordem que, de uma forma ou de outra, garantiu uma certa previsibilidade nas últimas décadas. Podendo gerar, no fim das contas, muito mais instabilidade. O mundo está, inegavelmente, em transformação sob a geopolítica de Trump. A chave é entender se essa mudança vai nos levar a um equilíbrio de poder mais estável ou a um futuro de maiores riscos e incertezas. Exato. E agora, a gente quer ouvir a opinião de quem nos acompanha. Deixe sua análise nos comentários. Você acredita que o mundo se torna mais seguro ou mais instável com essas ações diretas? Queremos muito ler o que pensam. Se você gostou desta discussão profunda, por favor, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e, o mais importante, compartilhar este conteúdo.
Sua ajuda é o que nos permite continuar produzindo análises como esta aqui no Relações Internacionais em Minutos. E no nosso próximo encontro, a gente viaja para o Oriente Médio para desvendar o futuro da Arábia Saudita pós-petróleo. Vamos analisar o plano audacioso de Riad para se tornar uma potência em inteligência artificial, turismo e esportes. Até lá!